Hoje o nosso assunto é de progressão aritmética PA. Se você não sabe o que é PA, se você ainda não entendeu, você está no lugar certo. Progressão aritmética é toda sequência numérica onde a diferença entre cada termo é sempre um número constante chamado de razão da PA. Eu coloquei aqui na tela para vocês a definição bonitinha, então dá aquele print se você ainda não sabe o que é progressão aritmética. Você não conseguiu entender o que é PA pela definição? Não tem problema, porque agora eu vou explicar direitinho para vocês através de exemplos numéricos. Vem para cá, acompanha comigo e observe o nosso primeiro exemplo da letra A. Na letra A, nós temos uma sequência numérica que é o seguinte: 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Se você reparar bem, se você observar, existe uma característica entre os números que formam essa sequência numérica. Observe que de 2 para chegar a 5, dá 3. De 5 para chegar a 8, dá 3. E de 8 para chegar a 11 também dá 3. O que significa isso? Que essa sequência numérica ela está aumentando de 3 em 3. Isso define uma progressão aritmética. Olha só a nossa definição. Sequência, progressão aritmética é toda sequência numérica onde há diferença entre cada termo é um número constante chamado de razão da PA. Então, pessoal, você também poderia observar que essa diferença é igual. Observe que essa sequência numérica tem sempre o mesmo período, o mesmo intervalo, a mesma diferença. É isso que caracteriza uma progressão aritmética. E você também pode pensar assim, como é que eu vou descobrir se é uma PA? Bom, você pode fazer o segundo termo menos o termo anterior a ele, o termo antecessor. Não é verdade? Então, se eu fizer o 5, eu vou ter que tirar quem? O termo anterior a ele, 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Olha que interessante. O terceiro termo menos o termo anterior, que é o segundo. 8 menos 5 também dá 3. E isso acontece com todos os elementos, com todos os termos da minha sequência numérica. E se isso acontecer com todos, se todos tiverem sempre a mesma diferença, o mesmo intervalo, nós temos uma progressão aritmética. E essa diferença, esse intervalo, nós chamamos de razão da PA. Então, no nosso exemplo da letra A, a razão da PA vale 3. E fica muito fácil também de descobrir o próximo elemento, o próximo termo dessa PA. Se eu parei no 11 e se eu quiser saber qual é o próximo termo da PA, basta eu somar a razão, não é verdade? 11 mais 3 vai dar 14. Vamos parar por aqui, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Na letra B, eu coloquei o seguinte exemplo para você entender. 8, 6, 4, 2 e assim vai, tá? Você vai observar que no exemplo da letra B, os termos, os elementos da minha sequência numérica, eles estão diminuindo. Estão diminuindo de quanto em quanto. Qual é essa diferença? Ora, para eu sair do 8, que é o primeiro termo, para chegar no segundo, que é 6, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar 2. Porque 8 menos 2 dá 6. Menos 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Observe que essa diferença é toda igualzinha para todos os termos, números que formam essa sequência numérica. Então, nós temos uma progressão aritmética de razão. Cuidado, os termos estão diminuindo, não é verdade? Então, a minha razão é menos 2. E fica muito fácil para eu descobrir qual vai ser o próximo número, qual vai ser o próximo elemento da minha PA aqui, não é verdade? Qual que vai ser? Se ela está diminuindo de 2 em 2, e se eu parei no 2, para eu descobrir o próximo termo da minha sequência, vai ser o seguinte: 2 tira 2 dá 0. Ah, mas eu quero descobrir o próximo termo, o próximo número da minha sequência. Dá? Claro que dá. O próximo termo vai ser o seguinte: 0 menos 2 dá menos 2. E vamos parar por aqui, né? Você pode continuar isso aqui infinitamente, sem problema nenhum. Então, na letra B, nós temos uma progressão aritmética de razão menos 2. Vamos para o nosso último exemplo. Na letra C, eu tenho o seguinte exemplo: 7, 7, 7, e assim vai infinitamente, tá certo? Será que nós temos uma progressão aritmética? Ora, nós teremos uma progressão aritmética se a diferença, o intervalo entre cada termo da minha sequência sempre der o mesmo resultado, sempre der o mesmo número. E você vai observar que aqui também é uma progressão aritmética. Por quê?
Se eu fizer o segundo termo, que é 7, menos o termo anterior, que é o primeiro, 7 menos 7 dá 0. 7 menos 7 dá 0. Então, nós temos aqui também uma PA. E é uma PA de razão 0. Se eu quiser descobrir o próximo termo da minha sequência, vai ser o 7 somado com a razão, 7 mais 0 vai ser 7. Observe que, nesse caso, todos os termos da minha PA serão iguais. No caso, iguais a 7, portanto, nós temos uma PA de razão 7. Agora, o que nós vamos fazer? Você já sabe o que é uma progressão aritmética, você conseguiu entender o que é uma PA. Então, vamos classificar a PA, de acordo com os 3 exemplos que eu passei para vocês. Então, nós já sabemos que na letra A nós temos uma progressão aritmética, é uma PA. E agora você também vai observar o quê? Que essa PA da letra A, 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante, ela está aumentando. Os termos estão aumentando, não é verdade? Estão crescendo. Observe que a minha razão aqui é 3. Nós já vimos, se eu fizer o 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3. Então, é uma PA de razão R igual a 3. E sempre nós teremos uma PA crescente quando a razão for maior que 0, positiva, PA de razão 3, e é uma PA crescente, tá? Então, sempre que a razão for positiva ou os termos estiverem aumentando, nós temos uma PA crescente. Observe que na letra B nós temos exatamente o oposto. A minha PA, os termos estão diminuindo, nós sabemos já que é uma PA. A razão da minha PA aqui, nesse caso, é menos 2, estão diminuindo. Então, a razão da PA é menor que 0, é negativa, portanto, nós temos aqui uma PA decrescente. Ela é decrescente porque os termos estão diminuindo ou porque a razão é menor que 0, a razão é negativa. E, finalmente, no nosso último exemplo, nós já vimos, nós temos uma PA cuja razão aqui é 0, ou seja, quando todos os termos da PA forem iguais, nós sempre teremos uma PA de razão 0. E, nesse caso, a classificação vai ser uma PA constante. Por quê? Porque os termos nunca modificam, são sempre iguais. Tá bom, pessoal? Então, agora você já sabe o que é uma progressão aritmética, você já conseguiu entender e também já sabe as 3 classificações da PA. Vamos continuar com o nosso momento de alegria com progressão aritmética. E agora nós vamos ver os elementos de uma PA. Os elementos, termos, são os números que formam a nossa sequência numérica, a nossa progressão aritmética. E todos os números, os termos de uma PA, são colocados dentro de parênteses e os termos são separados por vírgula ou ponto e vírgula. E para representar esses elementos, nós vamos escolher uma letra qualquer do nosso alfabeto. A, B, C, D e assim por diante. Escolheu a letra bonitinha do nosso alfabeto, geralmente nós representamos com uma letra minúscula. Agora, nós precisamos saber representar também a posição de cada elemento. Senão, se eu representar todos os elementos pela mesma letra, eu não vou conseguir exatamente saber a posição dos elementos, não é verdade? Então, para isso, eu também preciso construir os símbolos dos termos da minha PA. Então, como nós já sabemos que eu vou escolher ou representar os elementos por uma letra minúscula, então, em cada letra eu vou colocar um númerozinho, um índice, logo embaixo, para representar se é o primeiro, se é o segundo, o terceiro termo e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos para os símbolos da nossa progressão aritmética, os símbolos de uma PA. Bom, o primeiro termo, eu vou aqui representar pela letra A, tá, pessoal? Mas pode ser A, B, C, isso pouco importa. Então, se eu escolher a letra A para representar todos os termos de uma sequência numérica, de uma PA, então eu vou colocar aqui A. Como eu estou me referindo ao primeiro termo, eu vou colocar o númerozinho 1, um índice, um númerozinho embaixo da letra. Então, A1 significa primeiro termo. Então, pela lógica, o segundo termo vai ser o A2. Terceiro termo, A3, quarto termo, A4, o 20º termo é A20, o 34º termo é A34 e assim por diante. É dessa maneira que você vai representar, através de símbolo, todos os termos de uma PA, beleza?
Então, vamos continuar aqui. Agora, nós podemos ter também o famoso termo geral, último termo, ou enésimo termo da PA. Então, geralmente, quando você não tem, você não sabe qual é o último termo, ou quer representar um termo qualquer, o termo geral de uma PA, nós vamos chamá-lo de AN, tá? N de nariz, tá bom? A quantidade de termos ou o número de termos de uma PA, nós vamos simbolizar pela letra N de nariz também. E, por fim, o termo mais importante, que é o coração da PA, é a razão. E a razão nós já sabemos que nós vamos representar pela letra R. Então, aqui, pessoal, eu coloquei todos os elementos da PA. E nós vamos trabalhar com todas essas informações, tá bom? E nós vamos ver agora as fórmulas. Isso mesmo, agora nós vamos partir para a melhor hora da nossa aula, que são os cálculos. Delícia pura, acompanha comigo e não perca nem um instante da Hora da Alegria com o professor Diniz. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar o nosso momento de alegria com sabedoria, ainda com uma carinha feliz para tornar o seu dia ainda melhor. Vem comigo e nós chegamos no momento mais importante da nossa aula, que são os cálculos. Como nós vamos fazer para resolver os problemas envolvendo progressão aritmética. Não precisa arrancar os cabelos, não precisa ficar com medo, porque aqui nós temos o professor Diniz para te ajudar. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Agora é sério, butuca aqui, olha para cá. Fórmula do termo geral, e nós já sabemos que o termo geral corresponde ao AN, que é um termo qualquer da progressão aritmética da nossa PA. E a fórmula do termo geral é a seguinte: AN vai ser igual a A1 mais, dentro de parênteses, N menos 1 vezes a razão da PA. Vamos colocar quem é quem aqui? Olha, nós sabemos que o AN é o termo geral da nossa PA, ou seja, é um termo que eu quero achar, quero descobrir o seu valor. O A1, por sua vez, corresponde ao primeiro termo. Nós acabamos de ver todos os símbolos, como nós representamos cada elemento da PA. E esse N aqui, nós sabemos que é o número de termos, a quantidade de termos que tem a PA. E, por fim, a razão, que é o coração da PA. Razão R. Agora, pessoal, preste atenção. Essa fórmula, ela tem um problema que ela só trabalha com o A1, o primeiro termo. Você não precisa ficar limitado à fórmula do termo geral. Então, vamos fazer uma coisa agora, vamos fazer uma transformação, uma revolução matemática aqui? É isso mesmo. Vamos lá. Vamos generalizar a nossa fórmula, porque eu não preciso estar preso ao A1, porque na maioria das vezes você não vai ter o primeiro termo. Ora, isso não é problema, na verdade. Se tem algum problema aqui, nós vamos resolver, nós vamos transformar, nós vamos melhorar o nosso mundo. Então, o que acontece? Eu também posso escrever essa fórmula do termo geral da seguinte maneira: eu posso dizer assim, olha para cá para tu entender, senão tu não vai entender. Vamos lá? Pega seu papelzinho aí, joga logo um print. Calma, ainda não, porque daqui a pouco eu vou passar mais dicas importantes. Então, eu vou dizer o seguinte: AN, que é o termo geral, um termo qualquer da minha PA, vai ter que ser igual a AK, K mesmo. Então, AN igual a AK. Professor Diniz, o que é AK? AK é outro termo qualquer da tua PA. É isso mesmo, qualquer termo. Esquece para isso não. Mas N menos K vezes R. Pessoal, como que você monta, como que você, exatamente, você vai criar a fórmula da PA? Seguindo esse padrão matemático aqui. Você vai pegar um termo qualquer, vai ter que ser igual a um outro termo qualquer. E sempre vai existir um número que vai estar multiplicando a tua razão. E como é que eu vou descobrir esse númerozinho que sempre vai estar multiplicando a razão? É muito fácil. Basta pegar esse índice aqui, menos o índice do outro termo que está depois da igualdade. Ou seja, observe que o que está dentro do parênteses, que é o que vai multiplicar a tua razão, é o quê? É esse índice, n, menos o índice do outro termo que está depois da igualdade, meu filho. Exatamente, n menos k vezes r. Professor, não entendi nada. Vai entender agora. Comigo aqui não tem esse negócio, não. Tu tem que entender. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos? Vamos supor, eu estou trabalhando com A12 e com A7, por exemplo. Então, vou dizer assim, que A12, gente, isso aqui são exemplos que eu estou dando, pode ser qualquer termo. A lógica sempre é essa. Então, vamos supor, A12 é igual a A7. Está vendo? Eu não estou usando o primeiro termo. Então, eu posso dizer que A12 é igual a A7. Como vai ser o resto da fórmula? 12 menos 7. E 12 menos 7 dá quanto?
dá mais 5R. Ora, para você descobrir o número que está multiplicando a razão, sempre vai ser o índice que está do termo que está antes da igualdade menos o índice do termo que está depois da igualdade. É isso aí. E vai sempre multiplicar a razão. Então, eu posso dizer que A12 é igual a A7 mais 5R. Não prestou atenção? Dormiu na aula, não é verdade? Vou falar para você de novo, que você sabe que você mora no meu coração, né? Então, da onde surgiu o mais 5? Esse número menos esse. É sempre assim? É sempre assim. Sempre assim. Vamos lá. 12 menos 7 dá mais 5. Mas eu posso fazer outro exemplo? Claro que pode. Vamos fazer? Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui. A8. A8, vamos lá, igual a A5, por exemplo. Como que eu descubro o resto da forma? Muito fácil. Você vai fazer assim. Esse índice 8 menos o do que está depois da igualdade. 8 menos 5. Isso vai dar mais 3R. E assim vai a sua vida, feliz da vida, pessoal. É muito fácil de você trabalhar com as informações da PA. Quando você usa isso aqui, você tira aquela sua dependência dessa fórmula do termo geral. Porque a fórmula do termo geral só serve se você tiver o valor do primeiro termo. E você não precisa ficar preso a ela. Liberte-se dessa fórmula. Crie a sua fórmula alternativa para resolver. Estou meio filosófico hoje, na verdade. Mas tira as amarras, as garras. Fica preso à fórmula, não, porque não tem necessidade e não precisa. Porque todos eles você pode fazer assim. Mas, professor, peraí. Calma um pouco aí. Mas eu poderia fazer o contrário? O contrário como? O contrário, sim. Por exemplo, eu começar com um termo menor. Vamos supor, A4. E depois um termo maior, A10. Posso? Pode. Você pode fazer o que você quiser, desde que você siga aí as bases da matemática e não inventa moda para fazer besteira, fazer coisa errada. Vamos lá. A4 é igual a A10. E aí? Vamos seguir a lógica do padrão matemático. Como é que eu descubro o resto da minha forma? É sempre isso aqui, olha. O primeiro númerozinho, o índice do primeiro termo aqui, né, do termo que está antes da igualdade, menos o índice do tempo que está depois da igualdade, ou seja, 4 menos 10, gente. Toma cuidado. O que significa isso? Quando você começar a sua fórmula por um termo menor do que está depois da sua fórmula, vai ficar menos. Porque 4 menos 10, vamos colocar aqui, ó, quanto que é 4 menos 10? É menos 6. Então, a sua fórmula vai ser o quê? A4 igual a A10 menos 6R. A4 é igual a A10 menos 6R. Você pode usar e abusar dessa técnica, que é realmente muito boa, para você não ficar preso aqui à sua forma do termo geral. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha entendido que isso aqui é importante para você resolver os problemas da PA. Vamos continuar aí com o nosso assunto da PA. Vem comigo. Vamos agora para o nosso próximo assunto. Nós vamos trabalhar agora com a condição de existência da PA. Bom, como que nós vamos saber se uma sequência realmente vai ser uma PA ou não quando você tiver letras na sequência? Então, preste atenção. Quando que você vai usar a fórmula da condição de existência da PA? Se você tiver uma sequência e essa sequência for formada por letra, então significa que você vai ter que usar a condição de existência da PA. Vou repetir para você que dormiu no ponto. Você sempre terá que utilizar a condição de existência da PA quando na sua sequência você tiver que descobrir o valor de uma letra para que aquela sequência se forme, se crie, se torne uma PA, tá bom? Mas qual é a condição de existência da PA? Moleza. A condição de existência da PA, pessoal, trabalha com a razão da PA. Lembra que eu falei para vocês? A razão é o coração da PA. Verdade. Acredite. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer para estabelecer essa condição? Basta você fazer o seguinte. A2 menos A1 vai ter que ser igual a A3 menos A2. Gente, isso é definição de progressão aritmética que eu comecei a aula falando isso para vocês, que é a razão. Quando todos os termos da PA estiverem sempre com o mesmo intervalo, com a mesma diferença, significa que nós temos uma progressão aritmética. E essa diferença, esse intervalo igual de cada termo para termo, significa que é a razão. Então, observe quando eu fizer o A2, um exemplozinho aqui no canto, presta atenção, olha para cá. O A2 menos o A1, ora, A2 nesse exemplo, menos o A1 vai ficar 5 menos 3. E 5 menos 3 é 2.
E se eu fizer o A3 menos A2, também dá 2. Por quê? Porque isso é a razão. Isso é progressão aritmética. Então, toda progressão aritmética, toda PA, vai ter que estar de acordo com essa condição aqui. A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Também poderia ter usado, tá? A4 menos A3 igual a A3 menos A2. Não tem problema, tá bom? Sempre seguindo essa lógica. Vamos para a prática, sem mais demora aqui? Vamos lá. Escreva a PA, ou seja, para escrever a PA, eu vou ter que ter a razão primeiro, de modo que a sequência x mais 3, 2x mais 4 e x mais 9 forme uma PA, tá bom? Observe que ele me deu uma sequência, só que essa sequência não é numérica. Essa sequência está em função de uma letra. No caso aqui, a nossa letra é x. Então, significa que você tem que fazer o quê? Para você escrever a PA, ou para você descobrir cada termo da PA, ou ainda a razão da PA, você vai ter que descobrir o valor de x. Qual é o valor de x dessa sequência que vai torná-la ser uma PA? E para isso eu tenho que usar o quê? A condição de existência. Então vamos lá, acompanha. X mais 3 vai ser o valor do A1, do primeiro termo. 2x mais 4 é o A2 e x mais 9 é o A3. Ele te deu os 3 primeiros termos dessa PA. Vou usar agora a condição de existência para achar o valor de x. Antes, porém, eu vou escrever aqui bonitinho para você. Ó. O valor do A1 é x mais 3. O valor do segundo termo é 2x mais 4. Acompanha comigo, olha para cá. O valor do terceiro termo, A3, é x mais 9. Usando a condição de existência da PA, nós teremos que A2 menos o A1 é igual a A3 menos o A2. Pessoal, aqui eu tenho que te dar uma dica importantíssima para você não errar esse tipo de questão, esse tipo de problema. Qual a dica? Esse menos aqui da fórmula. Observe que eu tenho um menos da fórmula aqui e tenho um menos lá do outro lado. Então, presta atenção. Depois do menos, você é obrigado a colocar parênteses. Por quê? Quando você tem um menos do lado de fora, você tem que trocar todo o sinal que está dentro do parênteses, principalmente quando você tem um binômio. O que é um binômio? São dois termos, sendo um termo sendo letra ou número ao mesmo tempo, tá? Então, sempre depois do menos, dessa forma, coloca, pessoal, não deixa de colocar parênteses depois do menos. Antes nem precisa, mas depois tem que colocar. Acompanha comigo. O valor do segundo termo é 2x mais 4. Vamos substituir. 2x mais 4, a menos. Já coloca um parêntese. Pronto, não pode esquecer disso. O A1 é x mais 3. X mais 3 igual a 3, x mais 9. Vamos colocar aqui. Menos. Abre parênteses. Depois do menos, tem que colocar parênteses. Menos. Coloquei. Qual é o valor do A2? 2x mais 4. 2x mais 4. Pronto. Você colocou aqui, substituindo cada termo pelo seu valor, de acordo com o que ele te deu na sua sequência, tá bom? E agora? Agora você tem que resolver, achar o valor de x. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Eliminar o parênteses, tá? Para você eliminar o parênteses, como eu tenho menos lá de fora, como eu já expliquei isso para vocês, você vai ter que trocar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, vamos lá? Vai ficar assim, 2x mais 4 vai ficar, então, menos x menos 3 igual, lá do outro lado, a mesma coisa. X mais 9 menos 2x menos 4. Tá vendo? Preste atenção aqui. E agora você vai resolver. 2x menos x, isso vai dar x. Beleza? 4 menos 3 dá mais 1. Igual. Do outro lado, a mesma coisa. X menos 2x vai dar menos x. Coloquei aqui, beleza pura. E depois eu tenho 9 menos 4, isso vai dar mais 5. E agora, gente, uma equaçãozinha simplíssima do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Cuidado, trocando de lado na igualdade, a operação inversa. Tem que fazer o que você ama fazer, que é trocar o sinal. Vou botar a letra antes da igualdade, número depois. Cuidado com isso. X é menos x, vai ficar mais x. 5, aqui não é mais 1. O mais 1 passa para lá, vira menos 1. Então, nós teremos x mais x, passar para cá, isso vai dar 2x, igual 5 menos 1 dá 4. Chegamos, enfim, ao valor de x, que é 4 dividido por 2, x é igual a 2. Percebeu? Muito bem, mas ele não quer só o valor de x. Você acabou de descobrir o valor de x.
Agora eu vou descobrir cada termo da minha sequência. Como? Eu vou substituir o valor de x por 2 e depois de substituir o valor de x por 2, eu vou descobrir o valor de cada termo. Vamos lá? Acompanha comigo? Vou fazer direto aqui, ó. Se x vale 2, nós teremos que x mais 3 é o valor do A1, então vai ser 2 mais 3, então o valor do A1 vale 5. Beleza? Aqui nós temos o segundo termo, 2 vezes o valor de x mais 4. X vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 4, isso vai dar 8. E, por fim, o A3, que é o terceiro termo, é x mais 9. Só que x vale 2. Então, vai ser 2 mais 9, 11. Então, nós temos a nossa sequência numérica. Qual é a nossa sequência? A nossa PA é 5, 8 e 11. Eu escrevi a minha PA. Só que, além de escrever a minha PA, eu também agora vou determinar o valor da razão da PA. Como se descobre a razão da PA? Condição, olha só. A2 menos A1. 8 menos 5, 3. Posso fazer também o A3 menos A2. 11 menos 8 dá 3. Portanto, a nossa progressão aritmética é 5, 8, 11, uma PA crescente de razão 3. Finalizando o nosso exercício da melhor maneira possível, com muito amor nesse coração. Tá bom, pessoal? Muito bem, então vamos para a nossa última parte do assunto de progressão aritmética. E agora nós vamos trabalhar com a soma dos termos de uma PA em mais uma formazinha delicinha para você, soma da PA. Então, como nós vamos somar todos os termos de uma progressão aritmética? A fórmula é bem simples. A soma vai ser igual o A1, que é o primeiro termo, mais o AN, último termo, vezes n, o número de termos sobre 2. Então, soma A1 mais AN vezes n sobre 2. Vamos fazer aqui um exercício para a gente entender isso direitinho? Vamos lá? Olha só, acompanha comigo, pessoal. Numa PA de 40 termos, o oitavo termo é 33 e o 21º termo é 85. Calcule a soma de todos os termos dessa PA, ou calcule a soma dos 40 primeiros termos dessa PA, tudo é a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai tirar todos os dados, todas as informações que o problema está te fornecendo. Vamos lá? E a primeira coisa que ele fala é a quantidade de termos dessa PA, o número de termos, o N. Então, N é igual a 40, numa PA de 40 termos. E começa a te passar outras informações. Ele fala que o oitavo termo, A8, é 33. Então, olha só, A8 é igual a 33. E o 21º, opa, eu estou aqui, e o 21º termo, que é o A21, vale 85. E está pedindo para você calcular a soma de todos os termos dessa pedra. Deixa eu trocar de lado, volta para cá. Então, vamos lá, gente. Qual é o problema? Vários problemas. Para nós utilizarmos a soma dos termos da PA, eu preciso, aí não tem jeito, do valor do primeiro termo. Nós não temos, do A1. Eu preciso do último termo, que é o AN. Nós também não temos. O N é a única informação que nós temos, a quantidade de termos que vale 40. O que significa? Eu vou ter que descobrir um montão de coisa antes. E para piorar, não sei se você reparou, nós não temos a razão, tá? Então, o que nós teremos que calcular? A razão da PA. O R, né? A razão. Depois o A1, depois o AN e, finalmente, resolver o problema, responder o problema, que é a soma de todos os termos. Vamos lá? Fica com preguiça, não. Como você já tem aqui o valor de 2 termos, nós vamos calcular, então, a razão. A primeira coisa, o primeiro cálculo, é o cálculo da razão. Lembra como é que faz isso? Eu já vi aí para vocês hoje. Ó, A21 vai ser igual a A8, montando a nossa famosa fórmula. Então, o que eu vou fazer? 21 menos 8, isso vai dar mais 13R. E agora eu vou substituir os valores. O valor do A21, do 21º, vale 85. O valor do oitavo termo, que é o A8, vale 33, mais 13R. Já vimos que não podemos somar isso daqui. Eu vou passar para cá
fazendo número com número. Então, vai ser 85 menos 33 é igual a 13R. 85 menos 33, isso vai dar 52, que é igual a 13R. Então, R vai ser igual a 52 dividido por 13, e 52 dividido por 13, a razão vale 4. Muito bem, nós descobrimos a razão da PA. E agora? Bom, agora eu já posso descobrir o valor do primeiro termo, que é o A1, que eu preciso para substituir na nossa fórmula. Bom, para você descobrir o A1, já que você acabou de saber descobrir também a razão, você pode utilizar ou o A8 ou o A21. Tanto faz, o que você achar mais fácil, tá? Não tem assim, tanta diferença, não. Eu vou usar o menor, que é o A8, para estar mais próximo do A1, só para ficar menor. Então, A1 vai ser igual a A8, só toma cuidado, porque 1 menos 8 vai dar menos 7R, tá bom? Então, A1 é igual ao valor do oitavo termo A8, que é 33, menos 7 vezes 4, que é a razão. Multiplica primeiro, então A1 vai ser 33 menos 28, o A1 vale 5. Muito bem, e agora eu vou descobrir o AN, o último termo dessa PA. Como a minha PA tem 40 termos, o AN corresponde ao 40º termo. O último termo é o 40º, ou seja, o A40. Tá bom? Vamos trocar de lado? De ladinho? Opa! Virei para cá. Então, eu vou descobrir o A40, pessoal. Para você descobrir o A40, você pode utilizar o A8, você pode usar o A21 ou até mesmo o A1, você acabou de descobrir. Usa aquele que você achar mais fácil, tá? Tudo vai dar o mesmo resultado, desde que você faça corretamente, é claro, né? Mas vamos lá. Eu vou utilizar aqui, para calcular o A40, eu vou usar o A21, tá bom? Se eu usar o A21, como que vai ficar a nossa fórmula? A40 é igual a A21, ó, 40 menos 21, isso vai dar mais 19R. Tudo bem? E agora você vai substituir os dados. A40 vai ser igual. O valor do A21, 85. Vamos correr? Vamos devagar isso aqui. 19 vezes, cuidado que é 4. 4 é o valor da razão. Vamos multiplicar isso aqui primeiro. 19 vezes 4, 76. Então, a 40 é igual a 85 mais 76. Certo? E 85 mais 76, isso vai dar 161. 161. Então, nós já temos agora tudo, todas as informações que eu preciso. Quais? O A1, o AN, o N nós já tínhamos desde o início, vamos destacar aqui, ó, 40, e agora eu vou finalmente resolver o meu problema, que é calcular o quê? A soma. Vamos botar aqui em vermelho. Vamos calcular a soma dos termos dessa PA. Está conseguindo pegar ainda aí no quadro, tá? Beleza pura. E qual é a fórmula da soma? Acabei de mostrar para vocês. É A1 mais AN, N, tudo, tudo sobre 2. Fórmula da soma dos termos da PA, tá? Quem quiser ver a origem dessa fórmula, dá uma pesquisada sobre a história de Carl Friedrich Gauss, o grande Gauss da matemática aí, que descobriu essa fórmula linda e maravilhosa para você, para todo mundo resolver os probleminhas, tá bom? Muito bem, vamos agora substituir o A1, primeiro termo, vale 5, mais o valor do AN, que é o A40, o 40º termo, vale 161. N era a única coisa que nós tínhamos desde o início, que eram 40 termos, N igual a 40, tudo isso sobre 2. Resolvendo primeiro aí o parênteses, nós teremos 5 mais 161, isso dá 166. 40 sobre 2. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, ao invés de... Você também pode fazer isso. 166 multiplicar por 40, depois dividir, ou dividir primeiro para depois multiplicar. Eu acho que fica mais fácil você dividir primeiro para depois multiplicar. Por quê? Porque a conta fica menor, tá bom? Então, isso que seria, passando para cá, a nossa soma vai ser 176
vezes 40 dividido por 2 vai dar 20. E, pessoal, 166 vezes 20 vai dar 3.320. Ó, 3.320, que é a resposta da soma de todos os termos dessa PA. Entendeu? Então, vamos para o nosso último exemplo envolvendo soma dos termos de uma PA. Acompanhe comigo o nosso próximo exemplo. Um teatro tem 18 poltronas na primeira fila, 24 na segunda, 30 na terceira e assim na mesma sequência, até a 20ª fila, que é a última. Atenção! Qual o número total de poltronas desse teatro, pessoal? Observe que esses probleminhas você sempre vai colocar em uma sequência numérica, ou numa progressão aritmética ou numa progressão geométrica. No nosso caso, é uma PA. Vamos colocar aqui na linguagem, ó. Ele fala que nós temos 18 poltronas na primeira fila, 24 na segunda, 30 na terceira e assim por diante, na mesma sequência, até chegar na última fileira. E a última fila é a 20ª. Olha só o que ele está falando aqui. Então, a última fila é a 20ª fileira. Significa o quê? Que esse teatro tem um total de quantas filas, quantas fileiras? 20 fileiras. Ou seja, o número de termos dessa PA, ou o número de filas desse teatro é igual a 20. Então, N igual a 20. Vamos tirar as outras informações? Observe que na primeira fila, nós temos 18 poltronas. Então, A1 é igual a 18. Na segunda fila, nós temos 24 e na terceira fila, 30. Por que que isso é uma sequência? Por que que essa sequência é uma progressão aritmética? Você vai observar que elas estão aumentando de quanto em quanto. Vamos calcular a razão? 24 menos 18, isso vai dar 6. Ou seja, a razão dessa PA vale 6. E a quantidade de termos de fileiras é igual a 20. Bom, como ele quer saber o número total de poltronas que tem no teatro, eu preciso saber o quê? A soma. Mas, para eu saber a soma, para eu calcular a soma de todas as poltronas, eu preciso saber, pessoal, na última fileira, que é a fileira 20, a 20ª, quantas poltronas tem na 20ª fila, tá? Então, vamos descobrir o A20, que é a 20ª fila? Eu posso usar, para calcular o A20, eu posso usar o A1, o A2, o A3, qualquer termo, tá? Eu vou usar o A1. Então, eu vou dizer que A20 é igual a A1, 20 menos 1 dá mais 19R. Aqui você até poderia usar a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais, parênteses, N menos 1 vezes R. Na verdade, é exatamente isso daqui. Vamos substituir aqui as informações, os dados. O A1, 18, mais 19 vezes a razão, que é 6. Vamos fazer aqui a multiplicação primeiro. 19 vezes 6, isso dá 114. Então, vai dar 18 mais 114. E 18 mais 114 dá 132 poltronas. Escrevendo aqui. 132 poltronas na 20ª fila. Na 20ª fileira, se você contasse ali, teria 132 poltronas. Mas a pergunta é, quantas poltronas tem no teatro todo? Para isso, basta você calcular a soma de todas as poltronas desse teatro, beleza? E é só usar agora a fórmula da soma, pessoal, que nós acabamos de ver, que é o A1 mais o AN vezes N, tudo sobre 2. Observe que o A1, a primeira fila, tem 18 poltronas. Vamos botar aqui. A 20ª, que é a última fila, que está falando no problema, tem 132 poltronas. A quantidade de filas ou fileiras são 20, nós já vimos isso, e dividido por 2 pela fórmula. Fazendo a nossa famosa conta maravilhosa, 18 mais 132. Isso vai dar 18 mais 132, vai dar 150, vezes 20, dividido por 2. Para facilitar as contas, os cálculos, eu vou fazer assim, 20 dividido por 2, isso vai dar 10. Então, vai ser 150 vezes 10. Significa, então, que esse teatro tem um número total de 1.500 poltronas. Tudo bem, pessoal? Conseguiu entender? Então, nós fizemos aí um estudo bem bacana, resumido, mas vimos tudo de progressão aritmética. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha também gostado da nossa aula. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal.
Um grande abraço e até as nossas próximas aulas. Tchau, pessoal!